Deixa eu pegar aqui, ó, o Guivarin. E aí contrata um dirigente português que não sabe nem onde fica o Chile. Mas assim, o problema nem é esse, entendeu? Tipo assim, eu acho que o Boto chegou no Flamengo, eu não tenho aqui ainda, ele ainda tá aí, né, desenvolvendo o trabalho dele, mas chegar no Flamengo e entender o que é o Flamengo, quais as ambições do clube, como o Flamengo está posicionado para o futebol brasileiro, para o futebol sul-americano, qual o objetivo. Isso não é difícil, Guivalin, entendeu? Tipo, não é difícil. Eu não sei se o BAP falou isso para ele quando conversou para contratar e ele não internalizou isso, né? E de falar assim, porra, caramba, o Flamengo aqui para o futebol sul-americano é equivalente a um Real Madrid, né? A um Manchester United no futebol europeu, a um Manchester City hoje e tal. Eu acho que ele continua achando que ele está trabalhando em clubes, né, de prateleira menor, que não tem pressão, que ele vai poder fazer as apostas que ele quiser, gastando o que ele quiser, né? Guivalim, mas o contexto é que pega, poderia vir o Igor Jesus pro Flamengo. Poderia, pô, mas é o que eu tô falando. É uma aposta, mas você fala assim, você traz um jogador sem custo. Sem custo. E o cara não dá certo, é uma coisa. Tipo assim, o prejuízo que você teve é mínimo. Você teve ali um prejuízo do salário, e o Igor Jesus não era um jogador badalado, então, assim, não sei quanto. Mas, assim, sei lá, não sei nem quanto que ele ganha no Botafogo, mas será que ele é um dos maiores. Chegou sendo um dos maiores salários do elenco? Né? Não é. O Michael, acho que no Flamengo ganha mais do que o Igor Jesus. Michael já veio diferente, né? Numa situação diferente, por exemplo, mas veio ganhando um salário que tem a questão das luvas, aí você dilui no salário, então o salário acaba engordando, mas você já tinha ali um histórico do Michael, o que justificaria você oferecer um salário talvez. Agora, o Igor Jesus, por exemplo, cara, não tinha, o jogador estava lá, acho que no mundo árabe, né? E tal, foram lá, trouxeram de graça, não teve custo para o Botafogo. Se não dá certo, mesmo que jogando no Flamengo, o prejuízo é mínimo. E o futebol você vive assim. O Real Madrid contratou o Reinier no Flamengo. Né? Para a gente é uma das maiores vendas. Ele não conseguiu se firmar lá, igual o Vinícius Júnior e tal. Né? Mas assim, para eles, dentro do contexto da realidade do Real Madrid, é um prejuízo que para eles está tranquilo. Nem sempre vai dar certo, nem sempre vai dar certo. Assim como contratações badaladas também, às vezes, não dá certo. Né? Guivalinho, aí um Botafogo contrata o Juninho, ele arrebenta. Pode ser, assim, são vários fatores, né? O estilo de jogo, as oportunidades que o cara vai ter. Eu sou muito daquele. Eu acho que o jogador tem que ter sequência, né? Ele jogou a primeira, vamos dar minutos para ele, para a gente ver como é que o cara vai se portar. Como é que o cara. Porque também tem aquilo. Uma coisa, por exemplo, o Igor Jesus vai para o Botafogo. Qual é a pressão que se tem no Botafogo? Né? Que se tem no Botafogo, de jogar no Flamengo. É lógico que com o texto isso aumentou muito mais, né? Muito mais, porque o Botafogo passou a ter dinheiro, fazer grandes investimentos. Mas a gente tem que ter também em mente que é o seguinte: o Botafogo contratou o Igor Jesus a custo zero, mas quem o Botafogo trouxe lá? Que foi protagonista nas conquistas? O Luiz Henrique, que deu super certo no Botafogo, o Almada, entendeu? Então, assim, um equilíbrio, né, cara? Um equilíbrio nisso aí. Guivarinho, até o estilo de jogador que dá certo no Flamengo, ele precisa aprender. Sim, tem que ter tudo isso em mente. E principalmente também na questão do elenco, né? Então, para mim, o Boto ainda não entendeu a dimensão do Flamengo. Ele não entendeu ainda a dimensão do Flamengo. E aí eu falo de como o Flamengo se posiciona no mercado, num todo, e principalmente aqui no mercado sul-americano. No mercado sul-americano. Não entendeu. A questão não é que as pessoas têm que entender. A questão, na minha opinião, tá? As pessoas podem ter opiniões diferentes. Não é o Flamengo fazer apostas. É como isso está se dando dentro desse contexto que a gente tem hoje. Tá? Bom, deixa eu trazer aqui outras informações. Vamos seguir aqui. A gente teve um contraditório aí, até ontem, tanto o Júlio Miguel Neto, o Bruno Castanha, o próprio Globo Esporte, outros portais também, noticiaram falando dessa pressão interna e externa, né? O torcedor falou muito disso,
que influenciou nessa decisão do Flamengo não contratar o Mickey, tá? A galera colocou muito isso de que, olha, a pressão externa e interna, porque parece que houve aquela cadeia, né? Começou essa pressão muito grande no Twitter, né, nas redes sociais, e a coisa foi, né, seguiu a cadeia interna aí, chegando aí às pessoas mais próximas do BAP. E aí o Vene traz uma outra situação aqui, tá? Trazendo aqui um contraditório. Ele falou: ó, o que apurei sobre a desistência do Flamengo na contratação de Mickey Johnston? O que apurei sobre a desistência do Flamengo na contratação de Mickey Johnston? O departamento médico do clube, após a análise dos laudos médicos, sugeriu que a contratação não fosse feita. Nesses exames, avaliaram que o atacante tem um histórico de lesão que chamam a atenção, como cirurgia em joelho e contusão coluna. Não sei se contusão coluna é algum termo médico, deixa eu ver aqui. Ou é contusão na coluna? Deixa eu ver aqui. Uma contusão na coluna, acho que ele esqueceu do na, né? Tá, mas vamos lá, vamos seguir. Entenderam também que ele jogou poucas partidas nas temporadas passadas. O número de minutos do irlandês é inferior a de De La Cruz, por exemplo, um jogador que sofre com problemas físicos. Aí aqui tem uma questão, né? O cara parece que na última temporada ele jogou, foram 40 jogos, ele foi titular acho que em 25. Pô, o cara não é titular. O De La Cruz, em tese, é. E aí era, né? Ou sei lá, como é que vai ficar agora? Saiu o Gerson e tal. Mas o De La Cruz não joga por problemas físicos e o cara lá não joga tanto porque é reserva, né? Mas beleza. Com isso, ficou a dúvida se Mickey Johnston aguentaria o ritmo do calendário brasileiro. O presidente BAP, diante do cenário, vetou a contratação porque entendeu que não valeria o investimento. Cerca de 35 milhões de reais por um atleta para compor elenco. Aqui, vamos falar de profissionalismo, né? Vamos falar de profissionalismo. Tem uma galera que eu vi assim, muita gente exigia aqui profissionalismo e agora está contestando. Gente, vamos lá, vamos separar. Uma coisa é você contestar a estrutura que o BAP, por exemplo, implantou agora no futebol do Flamengo. Né? Olha, vamos tirar um vice-presidente, você não tem mais esse dirigente estatutário, e vamos colocar um cara do mercado, um profissional de mercado do futebol. Eu não vi ninguém questionando isso, dizendo que a diretoria do Flamengo teria que voltar com o modelo anterior. Então, isso não tem nada a ver com a estrutura. Isso tem a ver com as decisões de quem está no comando dessa estrutura está tomando. Ok? Ponto. Agora vamos aqui. Eu não sei hoje, a gente teria que entender como é que está se dando o processo de contratações do Flamengo. Se, por exemplo, o Boto ele chega lá e fala assim, olha, eu tenho aqui o Mickey Johnston, um jogador que eu já conheço, porque ele jogou lá em Portugal, e quero contratar. E ele tem total autonomia para chegar lá e contratar esse jogador. Outra coisa, você fala assim, pô, você tem o scouting do Flamengo, o scout vai lá, mapeia esse jogador, que geralmente, né, não é só um, você tem uma posição, determinada posição, os caras estão ali trabalhando no dia a dia, fazendo um mapeamento de jogador, geralmente não é só um, né? Você apresenta muitas vezes várias opções. Por exemplo, o Flamengo perdeu aí o Gerson, né? Perdeu o Gerson, tem o Pulgar lesionado. Olha, temos que trazer um volante para o Flamengo. Pô, se você chega lá para o scout e fala assim, olha, quero um volante, os caras não vão vir com uma opção, vão vir com várias, né? Você tem o cara da primeira prateleira, da segunda, e geralmente isso tem uma categorização, classe A, classe B, classe C, classe D, vai lá e dá as opções, tá? E geralmente são vários jogadores. Aí aqui, né? Aí vamos lá, você vai lá, deu opção, tá, vamos contratar esse jogador. Pô, você já não tem ali, antes de você partir para uma conversa em algum sentido, já de certa forma, mesmo que você não tenha exames médicos ou mais atualização, tem um histórico médico desse jogador, os minutos jogados desse atleta para atuar, né? Então o Boto foi lá, olha o que tá querendo que o Vene está falando aqui. Esse contexto aqui. O Boto foi lá, negociou com o jogador, fechou tudo, emitiram passagem, compraram passagem para o jogador, fecharam valores
E o departamento médico não foi consultado antes disso? Ou o departamento de preparação física para analisar os minutos jogados, o histórico de lesões do atleta? Tem alguma coisa errada aí. Acredito eu que o correto seria fazer isso antes. Olha, Boto chega lá e fala, olha, eu vou contratar o Mickey Johnston. Agora eu vou passar aqui por um processo interno do Flamengo. Departamento médico, olha aqui. O departamento médico vai olhar lá, históricos de lesões, quanto o cara jogou, preparação física, para emitir uma opinião. Isso, se a gente considera assim, qual o relatório médico que o departamento de futebol teve acesso? Os laudos médicos. Que laudos médicos é esse? Mandaram lá do time inglês para o Flamengo, porque geralmente que o jogador chega e vai fazer exames médicos. Tá? Vai fazer exames médicos. Pum, o cara chegou lá e tal, vai fazer exames médicos você. Aí você, né, assina ou não assina. Aqui, não sei que laudos médicos é esse, mas, de qualquer forma, o que o Vene está colocando aqui, né, é que depois do Boto já ter fechado a contratação do cara, programada a vinda do jogador para o Brasil, é que o departamento médico foi analisar o histórico, os laudos lá. Cara, isso está errado. Isso está errado. Olhando aqui o processo, se está acontecendo desse jeito. Se está acontecendo desse jeito. E aí, né, o Guivalli está falando, é assim qualquer... a gente está acostumado, inclusive, que é assim, né? E ainda tem os exames médicos que o cara faz, qualquer jogador, antes de fechar. Então, assim, não sei quais laudos eles tiveram acesso, eles pediram lá o clube inglês para mandar alguma coisa e tal. Mas, assim, me estranha que o departamento médico, tá, tenha somente dado um parecer já quando o negócio estava fechado. Estranho, né? Estranho. Muita gente está colocando de que essa informação está sendo passada, de que a desistência se deu por conta de problemas físicos, né, e clínicos, para não passar para a torcida, para a opinião pública, para a imprensa, de que o clube foi influenciado por conta das redes sociais. E a gente sabe que influenciava na gestão do Landim, influenciava na gestão do Bandeira e influencia nessa. Tá? Você imagina em que situação chegaria o Johnston aqui no Flamengo? Meu amigo, primeiro erro de passe do cara, além do próprio jogador ser criticado, o Boto seria metralhado. Tá? O Boto seria metralhado. Agora, uma outra situação interessante também. Né? A gente vê aqui que o Vene colocou, né? O presidente BAP, diante do cenário, vetou a contratação. A gente falou assim, porra, o cara tá lá se metendo nas decisões do futebol. Ele falou que ia se meter. Não no sentido para contratar, para vetar. Vou até colocar aqui um vídeo, tá? Que foi no dia da posse dele. No dia da posse. Deixa eu colocar aqui. Ele falando. Eu não vou interferir em indicação, mas eu posso vetar. Vamos lá. Eu tenho dito e repito, eu não vou me meter nas escolhas que o diretor técnico tem que ter, Pedro. Não vou. Eu não vou jamais dar a nenhum profissional do Flamengo a possibilidade de dizer, mas você mandou fazer isso ou aquilo. Nós vamos discutir, vamos consensar. Claro que a caneta, no fim das contas, é minha, mas eu entendo que eu vou muito mais na linha de vetar decisões do que de tomar decisões por eles. Eu tenho dito... Então, né, foi o que ele fez aí, em tese, vetando esse negócio aí. Vetando esse negócio. Porque teve a pressão política, né? Também a pressão das redes sociais. É o que vai falando, qualquer empresa, qualquer profissional tem que passar no admissional. Mas em tese o admissional dele seria aqui, né? Ele ia passar, né? Mas os caras olharam lá o histórico, o que para mim, como eu disse, é extremamente estranho, porque geralmente o jogador passa por um exame médico, né, acompanhado de perto pelos médicos, e aí, logicamente, preparação física e tal. Mas, de qualquer forma, me estranha que o departamento médico tenha sido ouvido depois
de já ter tudo fechado. Aí você fala assim, agora vamos levar aqui ao departamento médico para ser levado em consideração. Estranho, no mínimo. Essa frase parece estar incompleta ou com alguma palavra faltando. Acho que isso tinha que ter sido feito, né, antes de fechar a contratação, na minha opinião. O que me parece mais lógico, né? Gui Valim falando, mas esse do histórico médico parece balela, para não dizer que foi por conta da pressão. Sim, me parece isso, tá? Não estou nem dizendo aqui que é mentira do Vene. Alguém com certeza passou essa informação para ele, está no papel dele de dar e trazer também esse contraditório, né? Tem um contraditório. Bom, lembrando a galera para deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação aqui. Quero agradecer aqui o Gui Valim, a galera chegando, vão compartilhando também. A gente está analisando aqui agora a saída aí, a desistência do Flamengo por Magic Mickey Johnston, né? Um nome que estava sendo amplamente questionado.